tem que ter a humildade de saber que é ouvindo essas pessoas que nós vamos formar um entendimento. É claro que, às vezes, cada um tem um interesse até divergente, mas quando você ouve muita gente, esse interesse vai, como é que se diz, peneirando, né? Até ficar num ponto refinado, onde você entende, bom, a cidade está precisando disso. Então, esse tipo de entendimento, de percepção, é que vai dar as informações para que a cidade ela possa se pensar para esse novo centenário de uma maneira muito diferente. Essa é uma maneira, você poderia dizer que é mais moderna de fazer política? Olha, eu acho que ela é moderna e eficiente. Porque quando você coloca a sua possibilidade de entendimento real de necessidade, a sua ação se torna mais rápida. Você vai ao coração do problema. Você não fica perdendo tempo com soluções que copiou de uma outra realidade. É muito comum um tipo de obra pública copiar o exemplo que viu num outro lugar. Mas, às vezes, aquele programa num outro lugar não se adapta àquela necessidade. Você acha que isso seria o quê? Falta de criatividade, falta de proposições ou simplesmente preguiça? Não, eu acho que tem várias coisas que acontecem de um modo geral na gestão, seja de uma cidade ou de um estado. Eu acho que tem pouco tempo dedicado ao planejamento real. Ou seja, nós levamos um mês planejando apenas e depois levamos uma década executando a obra e depois levamos um dia só usufruindo dela porque o projeto deu errado. Quando deveria ser ao contrário. A gente deveria gastar mais tempo planejando, menos tempo executando a obra, porque a população está ansiosa para, enfim, querer usar aquele equipamento, aquele benefício, e poder usufruir para o resto da vida, porque foi bem planejada, foi bem executada. Então, essas coisas que parecem simples, elas só dão certo quando você consegue juntar capacidade, experiência e humildade para ouvir. Então, eu acho que esses ingredientes, quando somados numa administração, numa forma de fazer, dão muito certo. Por isso que eu sou um administrador do governador Sérgio Cabral. Eu lido muito bem com ele, porque eu vejo essas características nele. E vejo o apoio que ele tem nos dado na direção de construir isso. Então, esse jeito de fazer política nem sempre é o que agrada mais, porque o jeito mais popular, às vezes, agrada mais. Mas tem gente muito simpática, de muito boa conversa, que dá muito tapinha nas costas, que bebe a cervejinha ou a cachaçinha lá no bar, mas que não tem compromisso com a população. Não leva a sério, não faz disso realmente um exercício da vida. Mas você não acha que é necessário também, de alguma maneira, explicar bem assim, didaticamente, como você está fazendo aqui, por exemplo, em programas que deem espaço para isso, porque nem todos dão também, claro, esse tipo de ação? Porque eu acho também que a população, eventualmente, até gosta, mas não sabe. Como é que eu posso saber se eu gosto de um sabor se eu ainda não experimentei, né? Claro. Então, eu acho que esse tipo de obra... Está me ocorrendo aqui as grandes obras que houve há muitos anos atrás, que talvez hoje nem pudessem ser feitas. A Ponte Rio-Niterói, por exemplo, ela foi feita com uma previsão em 1970, se não me engano, que quando ela foi construída, né? Foi inaugurada em 74. Pois é. Então, ela foi feita com uma previsão enorme. Hoje ela já está até super afogada, mas já faz aí quase 40 anos. Eu acho que o Brasil, numa determinada época, ele ensaiou ser um país que se enxergava grande e fez obras com essa importância. Mas também, naquela época, você não tinha alguns limitadores importantes. Hoje, a consciência da preservação ambiental, ela é algo que está na preocupação permanente e, às vezes, com alguns exageros. Vamos falar a verdade. Todos nós desejamos a preservação do meio ambiente e ninguém vai ser louco de ser contra. Por outro lado, existem excessos também na legislação que impõem dificuldades para que alguns projetos possam ser executados. Por outro lado, tem omissão de deixar que áreas importantes de proteção ambiental sejam invadidas, que a população carente vá residir num manguezal, porque, enfim, não se tomou ali as medidas necessárias para reorientar ou para construir habitações. Então, acho que essas, como você falou,
tem que esclarecer para a população a diferença entre boas e más administrações. Tem que esclarecer para a população a diferença de estilo de administrador. Porque senão, desculpa te interromper, porque senão fica assim, se você não permite que a população construa a margem de um manguezal, depois ainda sai assim o escândalo, aquela moça reclamando, falando, que absurdo, tirou a minha casa daqui, quando na verdade está tirando a pessoa daquele risco. Que quando aquele manguezal, porque está todo assoreado, ele foi inundar, vai matar aquela família inteira, né? Que são essas tragédias que a gente vê por aí. Claramente. Tem uma ação importante que está sendo feita pelo ITERJ, que a gente já iniciou, que é o Nova Esperança em Macaé, a titulação e a prefeitura vindo com obras de infraestrutura. Olha, esse é um exemplo típico de uma ocupação que as pessoas de boa fé foram fazer porque alguém orientou para ocupar. Alguém estimulou a invasão. E que depois essas pessoas foram largadas lá. Aí, certamente, o passivo que fica disso é um passivo seríssimo e que a gente está tendo agora que resgatar de maneira urgente, com grandes problemas. Abriu-se espaço ali para que as condições de segurança pública, por exemplo, ficassem comprometidas. Então, quando a gente está falando em estilo, a gente está falando numa forma de fazer que, por vezes, precisa ser duro. Sim, sim, não, não. Isso é clareza, porque é melhor um não rápido do que um sim a longo prazo. Ficar enrolando, ficar embromando diante da população, adiando, empurrando com a barriga, isso não é medida, porque um dia o problema vai voltar. Mas você não acha também que a população, quando vê que tem um governante bastante atuante, corajoso, que toma medidas que às vezes a prejudica, mas no grande contexto são benéficas, ela também não fica satisfeita de saber que tem alguém que pensa, que está formulando, que está planejando? Eu acho que sim. A população responde muito bem ao sentido de autoridade. Quando ela sente que tem alguém que tem pulso, que tem autoridade, que de fato exerce isso de maneira democrática, porque não precisa ser autoritário. Autoridade uma vez ouvida o conjunto da população e você vê aquilo que é o sentimento majoritário, e você sabe onde é que estão as soluções possíveis para atender aquelas necessidades e age, eu acho que a população respeita. Eu acho que essa questão de ordem, que está tão discutida, choque de ordem, isso ou aquilo, está mais associada ao princípio da autoridade. E a autoridade não precisa ser antipática, não precisa ser distante, muito pelo contrário, tem que poder andar na rua. Quer ver um bom exemplo? Nós temos um vice-governador Pezão, Luiz Fernando Pezão. Eu trabalhei com ele, fui secretário de Desenvolvimento Econômico no município de Piraí. Fui, como você sabe, eu interrompi temporariamente a minha carreira no Banco do Brasil, fui cedido ao município. Minha primeira experiência no setor público, eu fui secretário no município de Piraí. Fomos para lá e conseguimos atrair empreendimentos enormes para um município de 20 mil habitantes, que uma cervejaria, que inicialmente pertencia ao Grupo Sintra e hoje pertence à Ambev, de 300 milhões de investimento, mas também pequenas cooperativas e um conjunto de mais de 5 mil empregos gerados. Agora, tem uma coisa que eu admiro muito no perfil do Pezão, que hoje é nosso vice-governador, e talvez por esse desenvolvimento do município tenha tido tanta projeção ao ponto de virar vice-governador do Estado. Uma coisa que eu admiro nele é que até hoje você vai encontrar o Pezão na rua, tomando uma cervejinha, jogando uma sueca com os amigos, na rua. Por quê? Porque a população respeita ele. E admira, é isso mesmo. Admira, porque o não que ele dá na conversa com a população, todo mundo sabe que é um não, porque de fato as condições não permitiam. Então, saber se comunicar, eu acho que é algo fundamental na política e na gestão pública. E é para isso que a gente está aqui, né, Cristiano? Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Bom, quero mandar um beijo, né, aproveitar para mandar um beijo para todo mundo de Macaé, para a Márcia, para o Riverton, para todo mundo lá, as pessoas queridas que me recebem também tão bem. Aquela sua prima que escreveu. Iracema, exatamente, escreveu. A prima Iracema. Muito obrigada pela sua audiência. Geraldinho, para todo Samara, mundo. Geraldinho, a família isso toda. mesmo. O que você tem a dizer assim, no momento final e deixar um site, um e-mail seu? O que você tem? Olha, o nosso contato, né, no site www.cristinoaureo.com.br, e através do site tem a possibilidade de interação, de comunicação, de contato, e a gente vai poder conversar não só sobre esse tema, mas sobre outros temas que eventualmente interessem a quem aí está nos assistindo.
Tem mais gente, Cristiano, olha, escreveu pra gente o Paulo Mendonça de Macaé, a Iracema Carla, que a gente já falou, e a Doris Martinelli. Gente, um beijo muito grande para todos vocês, obrigada pela audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima.